Eu já te vi. Você sempre vem aqui. Seus olhos me dizem que sua mente se abriu para a verdade. Poderia fazer uma humilde doação para que eu possa seguir com minha jornada? 35. Uma luz para ver. Embora muitos quisessem que Uritiro fosse construída em Aletela, estava óbvio que não poderia ser. E por isso pedimos que ela fosse localizada a leste, no lugar mais próximo da honra. Talvez a mais antiga fonte original restante mencionando a cidade, citada em O Vá Vibrar, linha 1804. O que eu não daria por uma maneira de traduzir o canto do alvorecer. A força do paredão quase fez com que perdesse a consciência, mas o súbito vento gelado deixou-o lúcido. Por um momento, Kaladin não conseguiu sentir mais nada além do frio. Foi pressionado contra a parede do barracão pelo prolongado golpe de água. Pedras e pedaços de galho se chocaram contra a pedra ao redor dele. Já estava entorpecido demais para dizer quantos arranharam ou contundiram sua pele. Ele suportou tudo, desnorteado, olhos fechados com força e respiração presa. Então o paredão passou, seguiu trovejante. O golpe de vento seguinte veio do lado. O ar estava girando e soprando de todas as direções agora. O vento o balançou violentamente, suas costas se arrastando contra a parede, e o ergueu no ar. Depois se estabilizou, soprando do leste novamente. Kaladin pendia nas trevas, seus pés repuxando a corda. Em pânico, ele percebeu que agora estava pairando no ar como uma pipa, amarrada ao anel no teto da caserna. Só aquela corda o impedia de ser levado junto com os outros detritos e jogado e girado diante da tempestade através de toda a Roshar. Durante aqueles poucos momentos, ele não conseguiu pensar. Só sentia o pânico e o frio. O primeiro fervilhando no seu peito, o outro tentando congelá-lo de fora para dentro. Ele gritou, se agarrando à sua única esfera como se fosse uma tábua de salvação. O grito foi um erro, já que permitiu que o frio adentrasse sua boca. Como um frio forçando o braço pela sua garganta. O vento era como um redemoinho caótico, movendo-se em diferentes direções. Um golpe o atingiu, então passou, e ele caiu contra o teto do barracão com um estrondo. Quase imediatamente, os terríveis ventos tentaram levantá-lo novamente, golpeando sua pele com ondas de água gelada. O trovão ressoou, o batimento cardíaco da fera que o engolira. O relâmpago partiu as trevas como dentes brancos na noite. O uivo do vento era tão alto que quase abafava o trovão. Agarre o telhado, Kaladin. A voz de Sil, tão baixa, tão pequena. Como ele sequer conseguia escutá-la? Entorpecido, ele percebeu que estava deitado de bruços no telhado inclinado. Ele não era tão íngreme a ponto de fazê-lo escorregar imediatamente, e o vento, de modo geral, estava soprando-o para trás. Ele fez o que Sil disse, agarrando a borda do telhado com dedos gelados e escorregadios. Então deitou-se de rosto para baixo, a cabeça enfiada entre os braços. Ainda segurava a esfera pressionada contra o teto de pedra. Seus dedos começaram a escorregar. O vento estava soprando tão forte, tentando empurrá-lo para o oeste. Se largasse o teto, acabaria pendurado no ar novamente. Sua corda não era longa o bastante para que chegasse do outro lado do teto inclinado, onde estaria protegido. Uma pedra atingiu o teto ao seu lado. Ele não conseguiu ouvir seu impacto ou vê-lo na escuridão da tempestade, mas sentiu o edifício vibrando. A pedra rolou para a frente e despencou no chão. A tempestade como um todo não tinha tanta força, mas golpes de ventos ocasionais podiam levantar e arremessar grandes objetos a centenas de metros. Pô, quase levantou meu barracão um dia. Seus dedos escorregaram ainda mais. O anel, sussurrou Sil. O anel.
A corda amarrava seus pés a um anel de aço na lateral do telhado. Atrás dele, Kaladin soltou as mãos, depois agarrou o anel quando foi soprado para trás. Agarrou com força. A corda descia até seus tornozelos, tendo mais ou menos o comprimento do seu corpo. Por um momento, pensou em desamarrá-la, mas não ousou soltar o anel. Ficou agarrado ali como uma flâmula balançando ao vento, segurando o anel com as duas mãos, a esfera dentro de uma delas pressionada contra o aço. Cada momento era uma luta. O vento o puxava para a esquerda, depois o arremessava para a direita. Ele não tinha como saber quanto tempo ia durar. O tempo não tinha significado naquele lugar de fúria e tumulto. Sua mente entorpecida e abatida começou a pensar que estava em um pesadelo. Um terrível sonho em sua cabeça, cheio de ventos escuros e vívidos. Gritos no ar, brilhantes e brancos, o lampejo do relâmpago revelando um pavoroso mundo retorcido de caos e terror. Os próprios edifícios pareciam soprados de lado, o mundo inteiro fora de prumo, deformado pelo terrível poder da tempestade. Em um daqueles breves momentos de luz em que ousou dar uma olhada, pensou ver Sil na frente dele, seu rosto virado para o vento, as minúsculas mãos estendidas. Como se ela estivesse tentando conter a tempestade e dividir os ventos como uma pedra repartia as águas de um riacho veloz. O frio da chuva embotava a dor nos arranhões e machucados, mas também entorpecia seus dedos. Ele não os sentiu escorregando. Quando percebeu, já estava novamente chicoteando no ar, jogado de um lado para o outro, então arremessado contra o telhado do barracão. Bateu com força. Sua visão ofuscou-se com luzes cintilantes que se misturaram e foram seguidas pela escuridão. Não inconsciência. Escuridão. Kaladin piscou. Tudo estava quieto. A tempestade estava em silêncio e só havia trevas. Estou morto, ele pensou imediatamente. Mas por que sentia a pedra úmida embaixo dele? Sacudiu a cabeça. Chuva pingando do rosto. Não havia relâmpago, nem vento, nem chuva. O silêncio era anormal. Ele se levantou cambaleando, conseguindo ficar de pé na suave inclinação do telhado. A pedra estava escorregadia sob seus dedos. Ele não sentia suas feridas. A dor simplesmente não estava presente. Ele abriu a boca para gritar nas trevas, mas hesitou. Aquele silêncio não podia ser quebrado. O próprio ar parecia mais leve, assim como ele. Era quase como se estivesse prestes a sair flutuando. E naquela escuridão, um rosto enorme apareceu na sua frente. Um rosto feito de breu, mas com traços tênues delineados na escuridão. Era amplo, da largura de uma gigantesca tempestade, e estendia-se até os confins do céu, e ainda assim era totalmente visível para Kaladin. Inumano, sorridente. Kaladin sentiu um profundo arrepio, um agudo toque de gelo correr pela sua espinha e por todo o corpo. A esfera subitamente iluminou-se na sua mão, brilhando como uma safira. Seu punho cintilou como fogo azul, iluminando o telhado de pedra aos seus pés. Sua camisa estava em farrapos, a pele lacerada. Ele olhou para si, chocado. Depois olhou para cima, para o rosto. Ele se fora. Agora só havia trevas. O relâmpago piscou e as dores de Kaladin retornaram. Ele arquejou, caindo de joelhos diante da chuva e do vento. Escorregou, o rosto atingindo o telhado. O que fora aquilo? Uma visão? Uma ilusão? A força lhe escapava, seus pensamentos novamente se nevoando. Os ventos já não eram tão fortes, mas a chuva ainda era muito fria. Letárgico, confuso, quase dominado pela dor, ele levantou a mão e olhou para a esfera. Estava brilhando, coberta com seu sangue e brilhando.
Ele sentia dor demais e sua força se esvaíra. Fechando os olhos, foi envolto por uma segunda escuridão, dessa vez a da inconsciência. Rocha foi o primeiro a chegar na porta quando a grande tormenta amainou. Taft o seguiu mais devagar, grunhindo. Seus joelhos doíam. Seus joelhos sempre doíam perto de uma tempestade. Seu avô sempre reclamava disso no fim da vida, e Taft o chamava de tonto. Agora sentia o mesmo. Danação tormentosa, pensou ele, saindo com cansaço. Ainda estava chovendo, naturalmente. Eram as lufadas posteriores de chuva que se seguiam a uma grande tormenta. A calmaria. Uns poucos esprenos de chuva estavam sentados nas poças, como velas azuis, e alguns esprenos de vento dançavam nos ventos da tempestade. A chuva era fria e respingava das poças que encharcavam seus pés nas sandálias, gelando toda a pele e músculo. Ele detestava se molhar, mas também detestava um monte de coisas. Por algum tempo a vida parecera melhorar. Agora não mais. Como tudo deu tão errado tão rápido, ele pensou, envolvendo o corpo com braços, caminhando lentamente e tomando cuidado com os pés. Alguns soldados haviam deixado suas casernas e estavam ali perto, usando mantos de chuva, vigiando. Provavelmente para garantir que ninguém havia saído para soltar Caladinho antes da hora. Mas eles não tentaram deter Rocha. A tempestade havia passado. Rocha virou correndo a esquina até a lateral do edifício. Outros carregadores deixaram o barracão para trás enquanto Taft seguia Rocha. Papagou um passo tormentoso, avançando como um grande chule. Ele realmente acreditava. Pensava que iam encontrar o jovem e estúpido líder de Ponte Viva. Provavelmente achava que iam encontrá-lo tomando uma bela xícara de chá, relaxando na sombra com o próprio pai das tempestades. E você não acredita? Taft perguntou a si mesmo, ainda olhando para baixo. Se não acredita, por que está seguindo ele? Mas se você acreditasse, olharia. Não fitaria os próprios pés. Olharia para cima e veria. Seria possível um homem acreditar e não acreditar ao mesmo tempo? Taft deteve-se ao lado de Rocha e, tomando coragem, ergueu os olhos para a parede do barracão. Ele viu o que esperava e temia. O cadáver parecia um pedaço de carne de cavalo no abatedouro, esfolada e sangrada. Aquilo era uma pessoa. A pele de Caladinho estava rasgada em uma centena de lugares. Gotas de sangue se misturando com a chuva e escorregando pela parede do edifício. O corpo do rapaz ainda pendia pelos tornozelos. Sua camisa fora despedaçada. Suas calças de carregador estavam em farrapos. Ironicamente, seu rosto estava mais limpo agora do que quando o deixaram, lavado pela tormenta. Taft já vira homens mortos o suficiente no campo de batalha para saber o que estava olhando. Pobre rapaz, pensou, sacudindo a cabeça, enquanto o resto da Ponte 4 se reunia ao redor dele e de Rocha, silenciosos e horrorizados. Quase me fez acreditar em você. Os olhos de Caladinho se abriram subitamente. Os carregadores reunidos arquejaram, vários deles praguejando e caindo no chão, se encharcando nas poças de chuva. Caladinho inspirou de modo entrecortado, sibilando, seu olhar encarando adiante intensamente, sem ver nada. Ele expirou, lançando perdigotos sangrentos sobre os lábios. Sua mão direita, pendendo abaixo dele, se abriu. Algo caiu nas pedras. A esfera que Taft lhe dera. Ela caiu em uma poça e parou ali. Estava escura, sem conter luz das tempestades. Em nome de Kelek, o que é isso? Taft pensou, ajoelhando-se. Quando se deixava uma esfera do lado de fora, durante uma tormenta, ela acumulava a luz das tempestades. Na mão de Caladinho, aquela deveria estar totalmente infundida. O que dera errado? O Malakaik, berrou Rocha, apontando. Kama, Mohorai.
Namaval. Ele parou, percebendo que estava falando no idioma errado. Alguém me ajude a tirá-lo dali. Ainda está vivo. Precisamos de uma escada e uma faca. Rápido! Os carregadores correram. Os soldados se aproximaram, murmurando, mas não detiveram os carregadores. O próprio Sadez havia declarado que o pai das tempestades escolheria o destino de Kaladin. Todos sabiam que aquilo significava a morte. Só que... Teft se levantou, segurando a esfera fosca. Uma esfera vazia depois da tempestade, ele pensou. E um homem que ainda está vivo quando deveria estar morto. Duas impossibilidades. Juntas, elas indicavam algo que devia ser ainda mais impossível. Onde está essa escada? Teft se pegou gritando. Malditos sejam! Rápido, rápido! Precisamos fazer curativos. Alguém pega aquele unguento que ele sempre coloca nas feridas. Ele olhou de volta para Kaladin, então falou em uma voz muito mais baixa. E é bom que você sobreviva, filho, porque eu quero algumas respostas. Eu também.